Boa noite para você aí em casa. Nós estamos na Semana Nacional da Família e hoje estamos aqui para falar para vocês sobre o tema Família e o combate à depressão e o suicídio. Meu nome é Tobias, eu sou psicólogo, filho de uma paroquiana daqui, a Maria Zilda, e sou especialista também em neuropsicologia. E agora eu vou passar a palavra para a minha colega Nayara, que vai se apresentar também. Boa noite, gente. Meu nome é Nayara. Me graduei em 2018 em psicologia. Eu atuo na área da saúde pública e com atendimentos clínicos também. Então, nós somos convidados a falar um pouquinho sobre família, combate à depressão e ao suicídio. Tobias tem uma experiência mais ampla em relação à família. Eu vou falar um pouco mais sobre depressão, mas se trata de um assunto muito extenso. Então, a gente vai abordar alguns tópicos que são mais importantes e que podem auxiliar vocês, dentro das suas casas, a lidar melhor com isso. A depressão, em primeiro lugar, a gente precisa diferenciar a depressão de tristeza. A depressão é um transtorno mental, a depressão é uma doença. Então, é necessário entender que emoções como tristeza são simplesmente reações humanas naturais, assim como a raiva, assim como a alegria, assim como o medo. E nós precisamos saber lidar com elas. Então, estar triste, estar mal em algum momento da vida, ter episódios depressivos, ter dias ruins, ter pensamentos negativos de forma esporádica, ou seja, em alguns momentos não se configura como uma depressão. A depressão realmente é algo mais profundo e que não necessariamente você vai enxergar uma pessoa triste, por exemplo, apenas triste. A depressão muitas vezes é vista como um estereótipo. A pessoa triste é deprimida. A pessoa, para ter uma depressão, ela precisa estar numa cama, por exemplo, o dia inteiro, não querer conversar com ninguém, não interagir com ninguém, não sair de casa, mas não necessariamente. Muitas pessoas têm esse sintoma, como isolamento, esse fechamento mesmo, em si, mas algumas pessoas têm uma vida até muito ativa e isso confunde muitas vezes os familiares, por exemplo. A pessoa às vezes sai para trabalhar, a pessoa consegue interagir com os outros, disfarça muito bem esse adoecimento, mas a grande característica da depressão é o desânimo, o desânimo em relação à vida, a falta de perspectiva em relação ao futuro, a falta de desejo mesmo de viver, E isso tem que ser muito bem analisado, porque muitas falas, muitos julgamentos, muitos estereótipos em relação à depressão atrapalham nesse caminho que a pessoa está percorrendo, que já é difícil. Tanto que as pessoas podem até mesmo esconder, essa questão dos familiares e de pessoas próximas também, por vergonha de dizer que tem uma depressão. Porque ainda hoje a depressão é taxada por muitas outras coisas, por pessoas que não entendem de fato que se trata de um adoecimento, Então a depressão é vista e dita por muitas pessoas como preguiça, como falta de Deus, como falta de fazer alguma coisa mais produtiva, falta de vontade, coisas simples que na verdade são muito mais difíceis do que muitos imaginam. Então é necessário olhar para essas pessoas com mais caridade, no sentido de que é uma coisa mais difícil do que se imagina. Existem causas complexas e multifatoriais, que vão desde fatores biológicos, como por exemplo uma falta de um hormônio, uma falta de serotonina, dopamina, outras vezes questões familiares, conflitos internos, conflitos afetivos, emocionais, em que as pessoas não sabem lidar muito bem com esses sentimentos que elas têm. E os principais sintomas da depressão são, por exemplo, o isolamento é um deles, pode ou não ocorrer. Pode ocorrer também alterações no sono, alterações na alimentação. Algumas pessoas comem em excesso, outras pessoas comem pouco, param de se alimentar. Algumas pessoas não conseguem dormir, sofrem com insônia, outras pessoas só têm vontade de dormir, não têm vontade de acordar, não têm vontade de fazer suas atividades normalmente, tem muita dificuldade em relação ao convívio com as outras pessoas. Além disso, a gente também tem alterações em termos de agressividade, às vezes as pessoas se tornam irritadistas, se tornam agressivas, porque não conseguem
explicar o que elas estão sentindo, não conseguem demonstrar para as outras pessoas como elas podem ajudar nesse caso, como elas podem ajudar nessa questão, realmente ficam perdidas, né? E aí que entra o apoio familiar, né? Que o Tobias vai falar um pouco mais, mas que é muito importante, mas pode ser prejudicial também. A depressão tem muitas consequências, né? Além das causas dela serem diversas, tem consequências em muitos âmbitos também. Uma das consequências é o suicídio, que é o nível extremo, né? Quando a pessoa não consegue mais ver saída para o sofrimento dela, ela não consegue mais observar algum fator protetivo mesmo, né? Como a gente vai falar também, que possa estar resgatando ela daquele sofrimento. E não se trata de um desejo de morrer, se trata de um desejo de parar de sofrer. Então, é necessário diminuir os julgamentos em relação a isso e acolher mais as pessoas, ter mais acolhimento, saber escutar, saber que você não consegue ter todas as informações sobre isso, portanto, às vezes é necessário pedir ajuda profissional e a gente vai chegar também nessa questão do tratamento. O tratamento, ele, dependendo do nível que está essa depressão, ele pode ser psicoterapêutico, que é com psicólogo, ou psiquiátrico, né, com os medicamentos. Se você quiser me interromper, tá? Talvez eu falar alguma coisa, não sei. Com os medicamentos que, em algum momento, somente eles vão fazer com que a pessoa tenha um pouco mais de energia, até mesmo para conseguir falar sobre os seus problemas. Porque a depender do nível de depressão, do nível de rebaixamento do humor que essa pessoa está vivenciando, ela não vai conseguir nem falar sobre isso. Os pensamentos são muito negativos, as pessoas têm falas sobre a morte, fala que não servem para nada, pensamentos destrutivos, de inutilidade, né? Então, assim, é importante pensar em todas essas coisas, observar todos esses sinais, essas mudanças que acontecem. E que não acontecem por frescura, que não acontecem por preguiça, e que precisam de muito acolhimento para que a pessoa se sinta à vontade para tentar compartilhar o sofrimento que ela está vivenciando. É como se fosse uma ferida aberta mesmo, em que nós não temos que cutucar simplesmente sem entender como cuidar, né, dessa ferida. Então, acredito que seja isso. Né? É importante lembrarmos também, Nayara, que muitas pessoas acham que somente com medicamentos vão curar a depressão. E, na maioria das vezes, né, isso não acontece, porque é necessário também, como você bem colocou, uma psicoterapia com um psicólogo para conversar sobre aquelas questões, né, emocionais que originaram ali todos aqueles sintomas que levaram à depressão, né? Então, é sempre bom conciliar, né? Mais que bom, é necessário conciliar, né, o tratamento com o psiquiatra, né, que vai receitar aí a medicação quando é necessária, com a psicoterapia, né, indo a um psicólogo. Eu acho também que entender que existem outros fatores protetivos também, né, nesse tratamento, Sim, nessa prevenção, porque como eu disse, muitas vezes aquela pessoa está num episódio de tristeza que pode evoluir para uma depressão, mas que pode ser também uma tristeza profunda. Então existem fatores como a espiritualidade, existem fatores como o convívio em sociedade, a atividade física, entre outras coisas que vão auxiliar nesse sentido, enquanto a pessoa consegue, né, aderir a essas atividades. Quando ele está num nível que não consegue mais aderir, então é necessário procurar esses profissionais, né, para que seja feita uma avaliação e a família também seja orientada, né, em como lidar com isso. Bom, vou falar para vocês um pouquinho sobre o papel da família, né, nessa questão da depressão, do suicídio. É importante que nós entendamos que a família ela pode ser fonte, né, dos sintomas da depressão, da origem aí dessa depressão. Quando a Nayara bem colocou, é uma família cheia de conflitos, uma família onde não tem um diálogo muito bom, onde os vínculos não são muito bons, muito sólidos. Então, a família ela pode, infelizmente, levar muitos indivíduos, né, os problemas familiares, levar muitos indivíduos à depressão.
mas ela tem um papel importantíssimo quando ela se coloca como apoiadora, né, da pessoa depressiva, quando ela está caminhando junto ali com a pessoa que tem depressão. Então, fica uma reflexão aí para nós de qual papel, né, a nossa família, mediante os nossos familiares que têm depressão, não sei se a sua família aí tem alguém com depressão, qual o papel que nós estamos desempenhando para essas pessoas? Estamos colaborando para o adoecimento ou estamos colaborando para a cura, né? Fica essa reflexão aí. É muito importante que a família tenha atenção, né, a esses sintomas, né, que a Nayara colocou. Seria muito bom já ter atenção à mudança de comportamentos antes que aconteça a depressão, antes que, né, se chegue aí a depressão de fato. Quando você perceber que o seu familiar está mudando o comportamento, está se isolando ou está chorando mais que o comum. A gente sabe que tem na nossa família tem uns chorões aí, né, as manteigas derretidas, mas quando você perceber que tem algo diferente, algo estranho acontecendo ali, né, que já está excessivo, né, um isolamento excessivo, um choro excessivo, é sinal para você se preocupar e tentar ajudar. É muito importante também que os vínculos familiares sejam bem sólidos e fortalecidos, né? A gente vê muitas famílias aí que as pessoas mal se relacionam, se veem, né? Pais que só veem os filhos bem de noite, né? Altas horas quando chega do trabalho e às vezes os filhos já estão dormindo, ou famílias que não conseguem sentar para conversar, para almoçar junto ou jantar juntos, fazer um lanche juntos e ali bater um papo. É muito necessário que esses vínculos estejam sólidos e fortalecidos, e eles só vão se fortalecer à medida que a comunicação dentro da família é mais aberta. Quando as pessoas ali na família estão dispostas a ouvir aquilo que o familiar tem para falar, quando elas estão dispostas a falar, a orientar, mas o principal mesmo é ouvir, é saber ouvir. Então, isso é um exercício não só do psicólogo, né, Nayara, mas deveria ser de todas as pessoas, saber ouvir, prestar atenção, né, seria isso. E aí, quando essa comunicação é aberta, isso facilita para que a pessoa que tenha depressão, ela converse, ela fale sobre o que está sentindo, o que está acontecendo com ela. Isso vai ajudá-la com certeza no processo de cura. É necessário também respeitar o silêncio, porque às vezes a pessoa com depressão ela não quer falar e vai se sentir agredida se você insistir para que ela fale. Então, tudo tem um momento, tudo tem a hora, né? Às vezes, num determinado momento, não vai ser a hora de insistir para que a pessoa com depressão fale, seu familiar fale, né? Mas em outro momento, talvez uma outra abordagem, sim, vai facilitar com que ele fale sobre o que está acontecendo, o que está sentindo. A amizade, o afeto tem que estar presente, né, nas relações familiares, para que esses vínculos sejam sólidos, para que esses vínculos sejam fortalecidos. Evitar rotulações, devemos fazer esse exercício, né? Como a Nayara colocou, isso é preguiça, é frescuragem, né? Na minha época, a gente ouve muitos nossos familiares falarem sobre isso, né? Na minha época não tinha essa frescuragem de depressão, isso é coisa que inventaram hoje, não é. Isso, como foi colocado, é uma doença, depressão é uma doença, né? Então, evitar aquelas falas do tipo, coitado, né, de você também ficar com dó, com pena, né? Evitar isso, essas falas assim. E também evitar diagnósticos antecipados. Às vezes a pessoa está passando por um momento ruim, de tristeza, né? E você, na sua ansiedade, de querer já saber o que está acontecendo, está com depressão, você está com depressão, e às vezes a pessoa não está,
mas de tantos familiares falarem, ela vai colocando aquilo na mente e vai sentindo mesmo aqueles sintomas da depressão. Nós sabemos também que na situação que foi falada de conflitos familiares, de quando a família não ajuda muito no processo de cura, muito pelo contrário, ela está favorecendo aí o processo de adoecimento, que os amigos têm um papel fundamental. Eu já ouvi muitos amigos falando que os nossos amigos são a família que nós escolhemos, e é verdade. São as pessoas para o seu relacionamento íntimo, né, o seu relacionamento pessoal que você escolhe e que tem um desempenho, um papel também importante na sua vida. Então, é necessário que os amigos, né, desempenhem um apoio, uma atenção, uma observação, que se prestem também a ouvir a pessoa com depressão. É importante entendermos também que a fé ela é um recurso até terapêutico poderoso no combate à depressão e também no fortalecimento desses vínculos familiares. A fé, ela une, ela ajuda a pessoa, o indivíduo, a ter esperança, a acreditar algo, acreditar que ele vai sair daquela doença, que ele vai se curar dela. Então ela tem um papel fundamental na vida da pessoa. E eu acho que é importante também, né, Tobias, a gente pensar que diante do tema que é família como combate também, né, à depressão e ao suicídio, que essas famílias muitas vezes ficam perdidas diante de situações em que elas não sabem como agir, né? Elas tentam se aproximar, mas tem que respeitar o silêncio. Aí elas tentam respeitar o silêncio, mas pode parecer um abandono. Então fica uma coisa assim muito confusa para eles. E essa família também precisa buscar uma ajuda em algum momento. Sim. Né? Procurar um psicólogo para conversar, né? O meu trabalho, por exemplo, eu trabalho aqui no município com um psicólogo de grupos e da família, no CRAS, que o CRAS trabalha com famílias. Estamos lá para ouvir você no que você precisar em relação à demanda da sua família, de alguém da sua família, para dar esse apoio aí. E a Nayara para o tratamento clínico da pessoa que tem, do seu familiar que tem depressão, né? Sim, para tirar dúvidas, né, dar orientações, né, para que vocês consigam lidar com isso da melhor maneira possível, sem nenhum adoecimento, né? É isso mesmo. Isso que queremos compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e até mais.